como que vocês conseguem hoje fazer com que o teu time de venda deixe todo mundo confortável e entenda essa questão? É um padrão? É um padrão. O cliente que vem na minha loja, ele é porque ele foi ou muito bem atendido pelo WhatsApp, ou ele recebeu todos os nossos conteúdos da rede social e ele vem pra comprar Imagino comigo. que nem todos os dias a gente tem vontade de gravar. E é muito da constância e da gente, cara, eu tenho que fazer isso. Do demita rápido e contrate devagar. Então a gente tem que entrar com a cabeça assim, abrir um negócio, a minha base é vender. Quando tu começa a vender bem, a tua base é olhar o teu custo. Episódio de número 27 do UseCast. E hoje a gente tá aqui com a Priscila Rolim, da Estilo Dona Ótica, que vai falar um pouco pra nós, tirar um pouco essa desmistificação sobre óculos, né? Como escolher o melhor óculos. Eu vou deixar ela se apresentar daqui a pouco, mas antes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de assistir um podcast, curte, compartilha, dá o like aqui pra nós, né? Vamos fortalecer o canal, porque a gente tem trazido muito conteúdo sobre empreendedorismo aqui pra vocês. Então vamos lá, hora da verdade agora, com Priscila Rolim, da Estilo Dona Ótica. Pri, é um prazer te ter aqui comigo. E eu queria que tu me contasse um pouquinho quem é a Priscila primeiro. Então, obrigada pelo convite, né? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou a Priscila Rolim, sou mãe do Isaac e da Melissa, sou casada, tenho 34 anos, vou fazer 35 agora Na flor da idade. agora em julho. E sou uma empreendedora, estou à frente hoje da Estilo Dona Ótica, que é uma ótica onde a gente valoriza o atendimento humanizado. Eu sei que hoje é quase clichê falar, atendimento humanizado. Mas sim, é um atendimento voltado à escuta. E eu sou meia preconceituosa com padrões, tá? Eu acho que o óculos, ele não pode ser escolhido só por uma cartela de cores ou por o meu formato de rosto, ele diz que eu preciso usar tal óculos. Eu sou contra, desculpem as pessoas especializadas em imagem, mas eu acho que o óculos, ele tem que demonstrar aquilo que tu quer transmitir. Porque um óculos, ele tem o poder de mudar, inclusive, a tua personalidade. Ele te deixa mais simpático, ele te deixa mais criativo, ele te deixa mais sério, muitas vezes. Sensual. Sensual, né? Então, é isso. Eu acho que a escolha do óculos, ela tem que ser... E a ótica também, a gente não pode esquecer que a gente fala de saúde visual. Então, o óculos, ele não é só a estética. O óculos, ele precisa ser funcional, e ele precisa ser prático e confortável pro teu dia a dia. Eu concordo. E eu acho que a maioria das pessoas que deve ir na ótica normalmente para procurar o óculos é porque já estão com uma necessidade de utilizar um grau, né? Acho que o óculos de sol, até um tempo atrás, as pessoas não tinham esse cuidado de comprar em uma relojoaria, em um ótica. Muitos compravam no camelô, compravam numa banca de rua, que daqui a pouco não tem ali todos os filtros. Digo que muitos ainda não têm. Isso, tudo que precisa, né? Eu acredito que tudo hoje se falsifica, né? A gente tem tudo, então. Mas a pessoa, quando ela vai para uma ótica, na maioria das vezes ela vai porque ela precisa do óculos de grau, né? O de sol, às vezes, ela acaba indo numa marca específica, mas a ótica em si, eles procuram quando, tô com falta de visão, preciso de alguma coisa nesse sentido. E eu acho que você tem que fazer um trabalho de educação também nas pessoas, né? De tudo que é do óculos, porque às vezes a pessoa acha que é só um óculos, que é só uma lente, e não é, né? Tem muita coisa por trás, né? Sim, na verdade, a gente vai ter... Hoje nós temos lentes que elas foram desenvolvidas, inclusive, para controle de miopia. Antigamente, a gente não tinha esse cuidado de levar a criança no oftalmo. Hoje, até por causa das telas, os pais acabam tendo um pouco mais de cuidado. E com o forçar do perto, a gente acaba tendo uma dificuldade maior no longe e ela pode aumentar. Às vezes é genético, tá? Mas a gente já tem hoje lentes desenvolvidas para controle de miopia para criança. Então, sim, a gente faz toda essa questão da educação. Porque hoje, mesmo que eu não precise do óculos, eu posso fazer um óculos com filtro de luz azul, né? Então, é uma necessidade hoje, porque quem não usa o celular, quem não usa as telas, né? Então, a gente não é só a questão da estética. Tem uma questão também de usar um óculos na forma preventiva. Tipo, eu vou usar isso. muita tela, mas ainda não tenho falta de visão. Eu vou Posso fazer um óculos com filtro de luz azul. Sim. Pra mim, utilizar as telas, mas com mais cuidado. Hoje é o que a gente considera o óculos de descanso. Porque o grau hoje, mesmo tendo 0,25, ele não é um grau de descanso. Ele tem uma finalidade, né? Tá. Vamos lá, mas Priscila Rolim
nem sempre foi da estilo Dona Ótica, teve um começo. A gente gosta de história, não muita, né? Porque eu sei que o pessoal aqui quer saber virada de chave, sucesso, dificuldade do negócio, tudo isso a gente vai trazer. Mas antes eu quero que a Priscila conte um pouquinho de como foi essa trajetória profissional dela, como é que tu saiu da caixinha, né? Porque a gente tava conversando aqui nos bastidores. Ela, por muito tempo, tu trabalhou como CLT pra alguém, até que tu, eu quero ter o meu próprio negócio. Que bichinho foi que te picou? Na verdade, o bichinho do próprio negócio, ele sempre existiu. Agora, em 2022, depois de eu estudar inteligência emocional, que eu vi o que era um trabalho que eu fiz aos 17 anos, no terceiro ano do ensino médio, onde a professora mandou a gente fazer. Ai, eu vou tirar minha pulseira, porque ela tá fazendo barulho. Desculpa aí. Não. Ela mandou a gente fazer era pra ser como se fosse um diário, né? Com futuros, presente, e dentro lá dizia um sonho. E o meu sonho era ter uma ótica, mesmo tendo trabalhado. Eu tinha trabalhado acho que 9 meses em uma ótica. Eu tinha sido dispensada porque eu tinha um gênio um pouquinho forte, né? E eu sempre digo que o vendedor bom, ele tem um gênio um pouco forte. E eu sei que fiz esse trabalho e as minhas colegas diziam: "Não, mas tu não pode saber o que tu quer com 17 anos, tu vai ter muitas outras coisas". Eu digo: "Não, o meu sonho é ter uma ótica". E assim foi, isso foi final de ano, acho que outubro, novembro, a gente fez esse trabalho. Janeiro do ano seguinte, a irmã do dono me ligou: "Pri, eu vou assumir a ótica de volta e eu só volto se tu vier comigo". E ali eu voltei. Só que eu fazia tudo, né, porque eu comecei com 16 anos panfletando. Então eu buscava o cliente na rua, na época era o panfleto com uma bala no paradão. Buscava o cliente na rua, fazia a captação, fazia o teste de visão, que até hoje a gente tem os aparelhos na loja que ele vai fazer ou vai identificar se tu tem dificuldade ou não. Fazia a marcação da consulta, fazia a venda, era bem isso aí, era chutava o gol, batia o pênalti, e eu fazia toda essa parte. Tanto que na época a gente trabalhava com faturamento, era irrelevante se a gente for considerar hoje, mas o tempo que eu trabalhei, eu conseguia pegar o faturamento e dobrar por causa dessa captação, porque eu nunca tive problema de: "Ai, é panfleto, vou entregar panfleto". Não, ele não me diminuía por eu estar entregando um panfleto. Perfeito. Então comecei aí. E aí foi indo e falou: agora eu quero ter minha ótica. Eu trabalhei quase 9 anos à frente de negócio dos outros, né, eu trabalhei em 2 grandes redes, que foi onde eu aprendi toda a questão do operacional. A última que eu trabalhei, eu tive contato com o fornecedor, e eu disse: "Não, agora eu tô pronta e é a hora". Mas a gente nunca tá pronta, né. A gente acha que a gente tá. Porque a mesma coisa que a gente tinha, o bom vendedor nem sempre ele é um bom gerente. Mas às vezes um bom gerente, ele vai apanhar pra ser um bom dono. E daí a gente apanha, né, a gente apanha com equipe, a gente apanha porque começa o faturamento, ele entra e a gente acha que: "Nossa, agora Tô rica. tô rica", né. Então, foi aí que eu comecei. Nós vamos chegar nesse início aí. Mas antes de chegar nesse início, tu falou uma coisa muito legal ali, que foi ser um vendedor, né? O que pra ti hoje, um bom vendedor tem que ter de qualidades? O que tu vê hoje que pra ser um bom vendedor no teu ramo, né? Ou em qualquer ramo, mas se tu quiser priorizar no teu ramo, o que tu vê hoje que é o grande diferencial de um bom vendedor de uma ótica? Eu acho que todo profissional, primeiro, ele precisa ser ensinável, né, o ponto principal, ele tem que ser alguém que ele queira realmente melhorar, né. E a gente vai ter a persuasão, ela é do vendedor, né, mas no meu ramo hoje, a gente precisa ter uma escuta muito boa, porque às vezes o vendedor ele quer falar, 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 mas ele não escuta qual é a real necessidade do cliente. Então na ótica, a escuta ela é muito importante, porque eu preciso entender da tua rotina para mim poder te indicar o melhor produto. Perfeito. Então agora voltando, abri meu negócio. Quando tu abriu teu negócio, tá? Tu abriu já direto com um negócio físico ou tu primeiro tentou online? Eu abri um negócio físico, Uhum, finalzinho da pandemia, na verdade ainda usávamos máscara, né, foi uhum. julho de 21. Nós abrimos numa transversal e estava dando certo. Era eu e uma sócia, equipe enxuta, tínhamos mais uma colaboradora, né. Só que daí nós tínhamos o sonho de ter uma ótica na Independência. E daí a gente deu o passo que era
muito maior do que a nossa perna permitia. A gente foi para um aluguel mais alto, onde nós chegamos a ter que daí nós fechamos a primeira e ficamos só com a segunda. E daí vem a coisa que pra mim é a tua frase do demita rápido e contrate devagar, né. Nós chegamos a ter uma loja com 8 pessoas dentro, com faturamento de menos de 50.000. Daí tu pensa numa folha de pagamento, com esse faturamento, com tanto de funcionário, só que tu fica: "Ai, a fulana tem filho", a gente acaba se envolvendo emocionalmente com as necessidades das pessoas, as situações das pessoas, e nós chegamos a ficar 8 pessoas dentro de uma loja. E daí acabou que nós chegamos num momento, até depois a gente conversou com as gerentes, a gente se dá bem até hoje, que ficou todo mundo, ninguém fazia nada junto. Porque nós tínhamos 2 gerentes na mesma loja, então uma não fazia para não passar por cima da outra, então era 2 gerentes, 2 donas, e agora? Então a nossa virada de chave mesmo foi quando eu fui para entender a inteligência emocional e agora precisamos pensar no negócio como não Negócio. é como um negócio, não é Uma um ONG. ministério, não é uma ONG, né, ele precisa realmente te dar lucro. Ai. Só fazendo uma conta de padaria, 8 funcionários, um faturamento de 50.000. Cara, se as funcionárias tinham um salário de R$ 3.000, o custo delas pra ti é de 13K. Tu já parou pra pensar no custo de um funcionário? Quando a gente olha pro custo do nosso funcionário, a gente se assusta. Um funcionário hoje com um salário de R$ 3.000, tu pensando em rescisão, férias, tudo isso, pra nós ele custa em torno de 12 a 13 mil reais. Então, isso pra empatar. A gente tem que faturar 13 mil por funcionário, hoje na LES, tá? Pra gente empatar custo. Então, tu imagina tu numa ótica onde a tua margem é pequena, né? Sim. O quanto tu não teria que faturar pra te poder aguentar. E aí é aquilo que tu falou. Um cachorro com 2 donos, ele morre de fome, né? Porque eu achei que ia ter comida, o outro achou que deu comida, ninguém deu comida e o cachorro foi ficando. E É assim basicamente foi. isso que foi acontecendo contigo daí. Sim. E aí tu sentiu. E vocês também pegaram enchente ali também, né? Não, ela chegou até a esquina, né, ela não chegou a nos atingir, mas nós fomos atingidas indiretamente. E eu sei que vocês saíram dali da Independência. Sim, nós ficamos, 7 dias fechada, voltamos, ficamos 4 dias montando a loja de volta, ali nós pagávamos quase 10.000 de aluguel na sala, e a gente ficou 20 dias que a gente vendeu R$ 120. E daí eu disse: "Não, não Sim, dá". porque todo mundo tava com medo de ir, né, pra Independência por causa da Porque enchente. Ninguém sabia, vai voltar água, não vai vai voltar? isso, tava aquela coisa, né. Uhum. E daí eu disse: "Não, vou ter que sair daqui. Não, o meu custo não me suporta mais e a partir do momento que eu enfrentei a enchente, vou melhorar da enchente, a obra vai vir pra minha frente", porque a gente estava com a obra da Independência, e ela estava na quadra anterior. Então, próximo mês, ela viria pra nossa quadra. E daí olhei sala em Novo Hamburgo, encontrei uma, eu tenho muito que é Deus, né, ele vai direcionando e as coisas, encontrei um ponto, mas ao mesmo tempo, o ponto não era nada comparado ao ponto da Independência. Independência nós temos fluxo de pessoas, Hum. carros, movimentos, e a Bento ela tem carros. E o meu marido, claro, depois que deu certo, que ele disse: "A primeira semana eu cheguei aqui e eu disse: "O que que essa louca tá fazendo?". Porque eu tinha vindo o cachorro, vim pra Novo Hamburgo, com todos os custos que eu tinha pendente de São Leopoldo, e tendo que fazer dar certo em Novo Hamburgo, com aluguel 4 vezes menor, porém eu tinha muitos resquícios da loja anterior, né. E daí ali foi onde eu disse: "Não, agora", eu disse: "Não, Deus", era a minha frase, né, "Deus não me trouxe até aqui pra deixar eu morrer na praia". E ninguém acordou de manhã querendo escolher uma ótica nova pra comprar. Eu preciso fazer o meu nome, né. E daí na segunda semana eu disse: "Vou ter que ir pra internet". Então foi onde a gente começou a ir pra internet de forma intencional e diferente do que nós íamos na Independência. Porque tu sempre Por foi pra internet, sempre foi influenciador do Sim, teu negócio. sim. Só que na Independência a gente ia por hobby. Em Novo Hamburgo eu passei a ir por necessidade, porque se eu não fosse, eu não ia vender.
E daí foi ali que daí faz tráfego pago. Nós fizemos tráfego pago na Independência. Só que o tráfego pago era feito, a gente recebia os leads ficavam 2 semanas a ser respondido, porque a gente estava ocupado demais Atendendo o balcão. atendendo o balcão. Então, em Novo Hamburgo, eu senti que eu tinha necessidade de ter uma pessoa só para receber aquele lead, porque se tu demorar mais de 1 minuto para responder ele, ele vai comprar do outro. E assim foi muitas vezes. A gente estava com o cliente no balcão, negociando, e ele: "Ó, a outra ótica agora tá me respondendo, e eu já tô aqui comprando com vocês". Que foi onde a gente começou a Aí tu entendeu que, tipo assim, que a venda pra ti na internet, a tua influência como influenciadora do teu próprio negócio, e estar preparada pra receber os leads da internet ia fazer total diferença pra te ia sair na fazer frente da concorrência. exatamente. Então hoje tu tem alguém direcionada Eu tenho pro 2 pessoas para online. pro online. E aí o teu hoje, mas assim, tu puxa a pessoa pelo online e ela vai no presencial dela depois. E ela vem no presencial, até porque a minha venda eu sou meia quadrada pra essa parte, assim. Eu não acredito que o óculos ele possa ser escolhido sem tu sentir, sem tu colocar no rosto. Eu sei que muitas lojas já têm a questão do site. Eu vou ter que ir logo pra esse passo, mas eu acho que eu vou muito por mim, e eu não consigo imaginar tu escolhendo um óculos sem tu provar, sem tu tirar as medidas certinha Uhum, na ótica. uhum, uhum. Não, eu concordo, acho que também é bem complicado. Porque afinal o óculos é um investimento às vezes mais alto que a pessoa vai fazer para algumas pessoas. Sim, E é um investimento que ela tem que usar por um longo tempo, né? E se ela não se sentir à vontade, se ela não gostar, ela não vai conseguir usar. Mas hoje, assim, com a tua. Tu entende hoje que a não estar mais na rede social pra ti não faz parte mais do teu. não, não. E inclusive, é uma coisa que eu acompanho muito o conteúdo de vocês, na Stephanie. Então, quando eu vou, porque eu acho que a constância, eu acho que é a parte mais difícil, né? Uhum. Agora eu vou ser blogueira do meu negócio. Muitas vezes eu chego, agora eu vou ser blogueira do meu negócio. E daí eu passo, para. Mas eu tô 2 semanas assim, ó, bem, bem bonita. E ele faz total diferença. A gente já sentiu na questão do faturamento, do posicionamento, porque a cliente chegou essa semana e disse: "Ai, eu já acompanho vocês há um tempo no Instagram, mas eu me sinto tua amiga". E é isso, entende? O cliente ele já chega com a intenção de comprar. Dificilmente eu recebo cliente que ele vai orçar. O cliente que vem na minha loja, ele é porque ele foi ou muito bem atendido pelo WhatsApp, ou ele recebeu todos os nossos conteúdos da rede social e ele vem pra comprar comigo. E aí hoje ele já vai mais certeiro, já cria um relacionamento contigo, porque eu Isso. vejo ali que tu posta bastante conteúdo da ótica, mas tu também intercala com a tua vida pessoal, com algumas coisas que as pessoas vão se identificando, e tu vai criando um relacionamento, e isso faz com que a pessoa compre de pessoas, né? Isso, pessoas Uma das coisas que compram a de gente sempre pessoas. fala, pessoas compram de pessoas, todo mundo quer saber quem é que tá por trás daquele negócio. A pessoa quem quer saber quem tá por trás da Uzi, quem tá por trás da Estilo Dona Ótica, a pessoa vai se identificar contigo. Então, isso aí eu vejo assim que já faz muito tempo também que eu te acompanho e eu vejo o quanto tu é presente. E eu imagino que nem todos os dias a gente tem vontade de gravar. E é muito da constância e da gente ter. Cara, eu tenho que fazer isso. Hoje tu já tem como meta na tua vida que a criação de conteúdo ela tem que acontecer. Sim, não. Uma porque a minha venda ela depende, eu não tenho fluxo de pessoas na minha rua que vai fazer com que o cliente entre no automático. Eu preciso trazer ele. Uhum. E hoje a melhor forma é através dos conteúdos da rede social. E nós trabalhamos tanto orgânico quanto tráfego para fazer essa movimentação. Então eu preciso criar conteúdo de estética, de armações, e eu preciso criar conteúdos também sobre lente, sobre necessidade, porque nem sempre a Fernanda vai saber que a dor de cabeça dela às vezes é do óculos. Então eu preciso estar ali te fazendo sentir a necessidade de me procurar. Sim, tu tem que daqui a pouco, tipo, provocar na pessoa aquilo ali. Então, vai uma questão de um conteúdo educativo, uma questão de conteúdo, alguma trend, alguma coisa de posicionamento. Daqui a pouco vai vir um conteúdo mais com CTA no final, de compra, mas tu tem que intercalar para ir no orgânico, no tráfego e trazendo as pessoas para tua loja. Até porque a venda, ela não. Se tu ficar só vendendo, as pessoas não querem, né? Elas Uhum. querem. Como é que é a frase? Todo mundo gosta de comprar, mas ninguém gosta que vendam pra eles. Uhum. Então, ela acontece. É uma venda indireta, né? Uhum, isso aí. Eu vi aqui agora, vou pedir para abrir na terceira câmera, Vinícius, se tu conseguir para nós. A Pri trouxe vários modelos de óculos aqui pra gente olhar. E eu mesma, tá? Talvez se eu não. Ela trouxe aqui, ela me presenteou com óculos e ela trouxe pra mim ver, né? Até vou colocar aqui, ó. Trouxe esse que eu achei
lindéssimos. E aí eu também já gostei desse, né? Mas certamente, se eu não tivesse pegado na mão, eu não compraria, talvez só pela internet, por não saber. Então, vem aquilo. Quer mostrar pra nós aqui, tu entende hoje que tem alguns estilos, né? Como tu mesmo falou, que tu acha que pra algumas pessoas, enfim. Como é que tu fosse me vender agora, o que que tu faria? O óculos, ele vai traduzir a tua personalidade. Eu acho que é o principal. Então, por exemplo, vamos lá. Esse óculos, ele é um óculos. Bota na Pri agora pra Pri poder mostrar aqui, ó. Ó. Pode botar aqui. Ele já vai ter linhas mais retas. Ele é um modelo que ele tem um gatinho leve, mas ele já tem uma haste um pouco mais larga. Essa haste mais larga, os traços mais retos, ele vai passar uma questão mais de firmeza. Então, ó, esse óculos, eu sou uma pessoa mais séria, né? Agora vou eu botar o redondo com cor. Eu já mudo completamente a minha personalidade. Eu fico até mais simpática. Olha como ele muda. Ele é outra pessoa. Então, o óculos, ele tem esse poder. Então, a gente trabalha muito a questão de, uma prof. A prof, a gente vai usar um óculos mais colorido, porque ela precisa ter aquela questão do afeto, Então, ela vai passar para as crianças uma questão mais simpática, mais amorosa, mais aconchegante, né? Um empresário, às vezes eu vou ter que ir para uma reunião onde eu vou precisar ser mais firme. Eu me sinto com cara de guriazinha, né? Então, ó, essa peça, ela já me passa um pouco mais de credibilidade, um pouco mais de firmeza. Ó, já é outra peça. Mesma coisa. Eu quero uma peça mais sofisticada, mais leve. O metal, ele vai dar esse ar mais leve também. Hoje, o queridinho do momento é o flutuante, que eu perdi. Tá aqui. Ele é... Esse é flutuante o nome. É flutuante. A gente chama outras peças ou flutuante. Mas é uma peça que ela praticamente ela não marca nada. Ela suaviza. Uhum. É uma peça... Não estou de óculos, mas ao mesmo tempo é uma peça sofisticada. Perfeito. E esse é um cuidado que hoje tu não abre mão lá de tu ajudar a pessoa nessa questão da mais personalidade, mais íntima, assim, também, de entender qual é o posicionamento também que a pessoa quer passar. Isso. Porque às vezes a pessoa vai com a receita e tá muito mais preocupada com a ótica, com a lente que vai ter ali, e não propriamente com todo o contexto que ela vai montar e qual a imagem que ela vai estar passando. Isso, porque a gente vai ter a intenção, o que eu quero mostrar, né? E ao mesmo tempo, às vezes vem a Fernanda, eu vi que pro meu formato de rosto tem que ser gatinho amarelo. Daí tu prova todos os gatinhos amarelo. É um exemplo, né? Ninguém vai criar amarelo. Mas tu vai provar todos os gatinhos amarelo e não vai ficar bom. Por quê? Porque não tem a ver contigo. Porque ela não é só estética, ela é essência. O óculos, ele precisa transmitir o que tá dentro também. Uhum. Então, Perfeito. eu sou meio contra essa questão do engessado, sabe? Uhum. E hoje, voltando agora assim pro assunto como empresária, o que tu vê hoje de maior dificuldade tanto no ramo da ótica como para empreender, né? Tu mesmo disse que quando tu abriu, tu sentiu ali que as pessoas não foi aquele, chegou o faturamento, mas o faturamento não era aquilo que tu esperava, tipo assim, dá vontade de desistir? Como é que foi, assim? O que tu pensava? Então, tu sabe que eu assisto, às vezes, o pessoal fazendo conteúdos na internet. Eu tenho vontade de desistir. Eu não tenho essa vontade de desistir. Nunca passou pela minha cabeça, porque é uma coisa que fez, agora assume. Uhum. Mas a gente tem muita pedrinha, né? E como acho que foi a Alessandra que falou, né? A gente não tropeça nas pedras grandes. Foi a Grace. Era Grace, A gente tropeça nas pequenas. Então, é justamente, é o tu não ter a clareza do faturamento diário, quanto tu precisa, o que é a tua despesa fixa, e chega no final do mês, tu só deixa ir acontecendo, e final do mês sorteia pra cima, vê o que vai dar. Então, eu acho que essa falta de clareza foi o que me trouxe mais dificuldade, porque eu sabia fazer o dinheiro nunca foi o problema. A questão era gerir e organizar. E o ramo da ótica hoje, ele é um ramo que a gente até usa a palavra feia, né? Ele é um ramo prostituído. O pessoal acha, ele tem um dinheiro, vou investir e vou abrir uma ótica. Porque hoje é ótica farmácia. Abriu, deu um chute e apareceu um monte. Só que o pessoal não tá preparado. Então, às vezes, ele pega um cliente que ele tem um potencial, ele tem uma rotina que necessita,
e vai lá e vende sem estratégia mesmo, sabe? E na hora que tu pega ele, ou tu não vai conseguir aproveitar ele da forma que poderia, ou é um cliente muito mais fácil da venda também, porque ele, na maioria dos casos, a Fernanda fez um óculos onde a lente não foi bem indicada, o óculos ele criou um problema para ela. Então ela cansou, ela não conseguia, pra rotina ele era cansativo, chegava. Ah, tu já viu falar eu tiro o óculos para descansar. O óculos tu não vai tirar para descansar. O óculos ele tem que estar ali para ele te ajudar. Ele é um descanso. Então daí esse cliente acaba sendo mais fácil da gente trabalhar ele. Porque tu consegue indicar uma melhor lente, consegue indicar uma melhor armação, baseado na dor dele. E aí, hoje, que nem a gente fala, né? Nós temos um negócio pra resolver a dor ou pra solucionar algo pra alguma pessoa. Da mesma forma, quando a gente contrata um colaborador, é pra ele nos desafogar em algum momento, ou pra ele ter uma meta, ou pra ele fazer alguma coisa. E as pessoas hoje em dia, elas estão vivendo um momento que elas não querem ter essa pressão, né? O colaborador muitas vezes não quer ter a pressão da venda, não quer ter esse compromisso. E também, tem negócios que acham que é só abrir a porta e que as pessoas vão E vir. vai. Mas não, tu tem que manter um bom atendimento, tem que ter um bom relacionamento para ti ir cada vez mais atingindo o maior número de pessoas e fazendo com que isso vá indo. Mas vamos lá, fazer um resumo aqui. Então, abrimos na Independência. Na Independência sentimos que o custo também estava alto. Aí vocês ficaram quanto tempo com as duas lojas num lugar só? Porque tu tinha uma outra Nós e depois foram abrimos pra uma Independência. transversal com aluguel mais baixo, Uhum, né? Nós ficamos 6 meses e resolvemos que a gente ia abrir a Independência. tá. Então nós abrimos a Independência em fevereiro e nós ficamos de fevereiro a junho com as duas lojas abertas. Porém, a gente dividiu o faturamento. Por quê? Nós tínhamos eu tenho uma cartela de clientes que compram comigo desde a primeira loja que eu trabalhei. Isso a gente tá falando em 14 anos. Uhum. Então, a gente tinha a cartela, o cliente novo, ele não vai querer comprar na transversal. A gente vai levar ele pra Independência, que o Thierry fez a fachada mais bonita, né? Então, ela tem uma presença diferente. E daí, o que aconteceu? Meu faturamento, ele ficou inexistente da outra loja. E eu tinha ali 8 funcionárias divididas entre as duas. Tá, agora maio, agora eu não lembro se foi maio ou foi junho que a gente resolveu que a gente ia fechar. Fecha, em vez de Demitir? demitir, traz todo mundo, porque como eu vou demitir? Uhum. Então, isso tudo eu tive que Trouxe. E aprender. tu tinha metas claras quando você juntou as 8? Tu tinha meta clara de quanto que vocês tinham que vender ou não? Vai ser feio o que eu vou falar, mas a minha meta era baseada no meu concorrente. E se ele vende isso, eu preciso vender mais. Mas aí, no fim, eu pensando na grama dele, eu não fazia a minha crescer. Uhum. Eu acho que resumo é isso. E tá tudo bem. Porque a gente começa achando que a gente tá pronto. E a gente descobre que não tá pronto. Que não tá. Né? Eu sempre falo que a gente tem que começar, né? Mas também começar sem romantizar. Tem gente que acha que quando a gente fala assim, começa, vai começar e vai ser tudo mil maravilhas. Não, tu vai começar e aos poucos tu vai adaptando cada coisa. Mas tu começa, tu sabe que é óbvio que tu tem que vender, né? Se tu não vender, tu entende que teu faturamento tu não vai conseguir cumprir. Então a gente tem que entrar com a cabeça assim, abrir um negócio, a minha base é vender. Quando tu começa a vender bem, a tua base é olhar o teu custo. E eu tenho certeza que quando tu mudou agora para Novo Hamburgo, o teu aluguel diminuiu. O teu custo fixo, ele caiu. Sim. Ficou muito melhor para te Muito. trabalhar sem aquela pressão do custo fixo. Aí eu falo hoje que com a internet, gente, o ponto aonde a gente está, Não é relevante. ele não é relevante. Passou o seu tempo que tu tinha que estar num calçadão, que tu tinha que estar no centro da cidade, que tu tinha que estar num ponto onde as pessoas passassem na frente. Eu vejo hoje até, a Franco comentou essa semana, ela foi numa fazenda em Dois Irmãos, e, cara, é uma fazenda, vamos lá, no fim do mundo, tipo assim, é longe. Só que os caras fazem um marketing muito bom. As pessoas saem da região metropolitana para ir para lá. Então eu vejo cada vez mais que o ponto aonde tu está, se ele tiver um estacionamento, ótimo, porque hoje as pessoas querem essa facilidade de estacionar próximo, de chegar, né, na tua loja, se eles conseguem estacionamento próximo, é muito melhor. Conveniado. Isso, é muito melhor. Então, acho que o que a gente tem que pensar é no estacionamento. Mas o ponto, quem vai fazer vai ser tu. É tu que vai fazer esse ponto. Com um bom conteúdo, com um tráfego pago, com um orgânico, trazendo as pessoas. Eu acho que agora, hoje, tu tá dominando muito bem isso lá. Sim, hoje foi o que eu precisei colocar na cabeça. Hoje eu digo que eu me reinventei com a mudança para Novo Hamburgo. Porque era uma mesma marca, mas com formas completamente de trabalhar.
Então a internet ela é necessária, porque o ponto ele é irrelevante hoje. Antigamente eu entendia que para ter uma loja de bom faturamento, tinha que ser na Independência, tinha que ser numa rua que nem lá em Novo Hamburgo a gente tem a Pedro Adams. Os aluguéis são altíssimos, caríssimos, mas não é o que vai fazer o teu negócio realmente alavancar. Porque se tu não tiver na internet, tu pode estar na melhor loja que não vai. As pessoas, elas não têm. Não sei se sou eu, tá? Mas eu acho que as pessoas não têm mais esse negócio de, ai, vou caminhar e vou Não. escolher isso, entendeu? Vou caminhar e vou escolher onde eu vou comprar. O ponto, ele já não faz mais diferença. Eu acredito que hoje tem um pouco disso, assim, tipo, quando a pessoa tá em casa há muito tempo, tá? E que nem agora vai inverno, dia de chuva e tal, a pessoa pensa assim, vou no shopping pra dar uma esparecida pra almoçar. Até pode ser que enquanto ela tá indo lá até a praça de alimentação, ela vai caminhando, ela vai olhando as lojas, mas ela está dentro de um shopping center. Mas hoje, com a insegurança que a gente tem, eu sou uma, pelo menos, que eu não pratico mais isso de ir no calçadão da cidade, de ir pra cidade pra olhar vitrine. Eu não faço mais isso. Hoje, se eu vou no centro, eu vou específico pra aquela loja, pra aquilo que eu preciso. E aí, de novo, eu antes faço um contato via WhatsApp. Tem isso? Como é que tu entendeu? Eu vou pelo WhatsApp primeiro. Se eu tive um bom atendimento no WhatsApp, eu vou. E eu falo muito aqui pela Uzi, né? A Uzi é um lugar que se eu esperasse por fluxo de pessoas, nós não teríamos movimento. A gente entendeu Sim. muito cedo que a gente tinha que estar criando conteúdo, que a gente tinha que estar por tráfego pago. E ainda tem muita gente em Sapucaí que não nos conhece ainda. Tem muita oportunidade. Mas eu entendi que a gente tinha que estar na rede social. Entender qual é a trajetória daquele cliente até ele chegar na gente. Eu acho que é isso hoje que é o teu trabalho. É entender qual é a trajetória. A cliente falou, tem hoje pessoas específicas para atender os leads. Porque tu entende que a pessoa primeiro ela vai fazer uma cotação. Eu acredito que a pessoa até tenta numa cotação primeiro. Isso. E normalmente, a maioria das coisas que ela vai ver, armação. A gente vai te mandar, tu vai me pedir, tem modelo de armação? Sim, eu vou te mandar uma infinidade de armação. Normalmente, o que tu gostou ali no Whats, ele não vai ser o que tu vai comprar. Porém, tu precisa sentir que tu foi acolhida, que tu teve um bom atendimento. Ela não tá fazendo. Porque a mesma visão que a gente tem quando a gente vai numa loja, ela tá fazendo corpo mole pra me atender. O cliente hoje, a tua primeira impressão que vai ficar é o WhatsApp. Eu brinco com as meninas, eu digo, vocês estão aqui pra mimar os clientes. Indiferente do que eles pedir, vocês vão atender, vocês vão responder. Mesmo que depois, quando ele vier comprar, ele não vai levar, talvez, nada do que vocês mandaram ali. Porque mas ele vai vir, ele vai chegar. Então, hoje são poucos clientes. Acontece do cliente que ele vê na rede social e ele vem direto. Mas 90% ele vai chamar no WhatsApp, ele vai ver essa primeira impressão e daí depois ele vai vir até a loja. E aí, quando ele chega na loja, nem sempre aquilo que ele separou pelo WhatsApp é aquilo que ele vai levar. Ele coloca no rosto, ele tem outra experiência, tem o sensorial, tem essa questão toda que tu falou de ver pela personalidade, mais gatinho, mais redondinho, né? E a pessoa vai adaptando ali, e daí ela vai entendendo qual é o tipo de lente e de animação que vai sentar pra ela. O que liga a necessidade com a questão da estética também. E hoje, qual é o teu cuidado com essa questão do atendimento humanizado, tá? Vocês usam algum tipo de automatização de IA, alguma coisa assim pra responder? Ou vocês respondem as pessoas uma a uma? E a tua orientação é blocão? Como é que é as respostas? A gente responde uma a uma. Então, cada cliente ele vai ter o atendimento diferenciado. Temos algumas mensagens prontas, que é a receita X, eu tenho a graduação segundo esse valor. Então, são as mensagens prontas que a gente trabalha. Mas, no mais, cada cliente ele vai ser atendido de uma forma diferente. E hoje a gente tem todo um cuidado, que são poucas as lojas que acredito que ofereçam ou que falam para o cliente, que nós temos 90 dias que nós fizemos praticamente uma consultoria. Porque a gente tem a garantia caso venha trocar a tua receita, tá? Nós temos uma garantia do nosso fornecedor, que se teu grau alterar ou se tu sentir desconforto, eu vou trocar para ti sem custo nenhum. Porém, o óbvio ele precisa ser dito, eu preciso te dizer que tu tem essa garantia. Então, tu vai sair da minha loja, eu vou te mandar uma mensagem dizendo que tu tem essa garantia. E ali a gente vai ficar acompanhando. Daqui 20 dias, eu vou te mandar uma mensagem para saber como que tá. Hoje, muita gente tem medo da questão do pós-venda, né? Não vou fazer pós-venda, porque o pós-venda ele vai ser o problema. Mas não. O pós-venda, ele é para te tirar um problema que daqui a pouco vai ser futuro. Ele vai evitar aquele problema. Então, a gente consegue solucionar muita coisa, até porque o óculos,
Às vezes tu vai sentir: "Ah, não vou chamar as gurias porque eu vou estar incomodando". Ou que nem uma cliente que eu expliquei da garantia dela: "Ai, mas daí tu vai ter que fazer minha lente de novo". Eu digo: não tem custo pra mim nem pra ti. Então não custa". Tu foi uma pessoa que me perguntou quando tu trocou tua armação, né, já estava Uhum. quase 1 ano, tu disse: "Mas como que tu troca?". Gente, se o meu fornecedor troca pra mim, não faz sentido eu não dar essa garantia para o meu cliente, porque ele vai fazer ele retornar. Uhum. Sim, é uma parceria que tu tem e isso é uma coisa importante, né, quando tu diz muitas pessoas têm medo do pós-venda, mas eu acho que o pós-venda ele é primordial. A gente tem que fazer o pós-venda, acompanhar aquele cliente, até por uma recorrência de venda, né. Acho que hoje tu vende muito mais para o mesmo cliente do que vender para cliente novo. Sim, porque o custo do cliente que eu já tenho, ele é mais baixo, né. Uhum, Nós fizemos uma venda no sábado, que eu sempre brinco que a gente vende para os semelhantes, né. Então a gente tem um ar mais despojado, mas o cliente ele vai vir, a gente quer que ele se sinta em casa. E nós fizemos a venda da esposa dele, acho que agosto do ano passado, não tenho certeza. E sábado ela chegou na loja. Daí no que ela entrou, eu disse: "Oi, seja bem-vinda novamente". Dela: "Tu me conheceu?". Eu disse: "Sim", porque a gente procura ter esse contato mais direto com o cliente, até porque a ótica não é uma coisa que tem volume, que nem atacado que vai, né. A gente conhece os clientes. E dela: "Não, porque o fulano", agora eu não lembro como é que ela chamou o apelido que ela deu para o marido dela. Daí ela disse: "Porque ele pegou a receita", e eu disse: "Não vamos em lugar nenhum, nós vamos direto lá nas meninas". Por quê? Porque ela sabe, e essa foi uma cliente que ela veio de um óculos, que ela não se adaptou, que ela não gostou, a gente fez uma indicação de lente, ela saiu apaixonada, hoje ela é a minha propaganda na rua. sim, eu tô cliente fã. Ela é minha cliente fã. Tu tem muitos clientes fãs hoje que Tenho, te indicam. tenho. E como é bom isso, né. E aí, até o empresário entender como que ele faz o cliente fã. O que que tu vê hoje de diferença em vocês lá pra criar o cliente fã? Qual é a o que que tu acha, assim, que foi a trajetória? Todo mundo que já é teu fã hoje, o que que tu entende que foi igual pra todos? Então, se eu te disser, eu não consigo te dizer mas eu acho que é a questão do acolhimento desde a entrada. Então, eu não vou te julgar por às vezes os clientes mais simples, eles chegam a ficar constrangido da forma que a gente atende. Uhum. Então tu vai chegar bem arrumado ou mal arrumada, eu vou te colocar pra sentar, tu vai tomar um café, eu vou te servir um biscoito. A gente teve uma cliente que quando ela buscou, ela era conhecida de uma funcionária minha, e quando a gente atendeu ela a primeira vez, ela disse: "Não, eu não vou. Quer um cafezinho? Não, obrigada. Quer um não sei o quê? Não, obrigada". Daí depois ela conversou com a dela: "Porque quando eu for buscar meu óculos, eu vou aceitar tudo que eu tiver direito". Porque ela não aceitou na primeira vez, porque ela ficou constrangida, porque ela nunca tinha sido atendida daquela forma. Uhum, Então uhum. eu acho que é o acolhimento, é o pós-venda, é o tu acompanhar. A gente tem muito caso de cliente que às vezes, a Fernanda acostumou com uma medida errada. E fazer o ócu o g o fazer o olho dela acostumar na medida certa, dá trabalho. E a gente vai acompanhar. A gente vai a gente vai realmente acompanhar para ver o que que tá acontecendo. Eu vou gabaritar óculos novo, que a gente bota é um gabarito mesmo, né. Gabarito óculos novo, gabarito óculos velho, ver o que que mudou de grau, foi o grau que mudou, é medida. Então a gente precisa ter também esse tato na hora de resolver para o cliente. Porque não é só: "Ai, tem que se adaptar", que na ótica é isso. O cliente teve um problema, vai que é adaptação, mas não é. Ou às vezes é o médico, né. Já vi também falando assim: "Ah, foi o médico que te receitou esse tipo de lente". E aí, tipo assim, acha que a culpa vai cair no médico se a lente tá errada, mas muitas vezes até sei lá, na própria fabricação do óculos ali alguma coisa não fez Isso. certo. Hoje a gente tem várias etapas, né. Então o óculos ele é, conferido pelo laboratório, quando chega na minha loja a gente bota no lensômetro, faz a conferência para ver se tá tudo certo. Então o óculos dificilmente, porque eu não vou te dizer que não vai acontecer, porque às vezes vai, Sim. né, mas a gente faz de um todo para o óculos ele sair perfeito. Porém, quem diz para o médico: "Tá bom, não tá, tá bom, não tá", e às vezes é tão rápido que a gente confunde. Uhum. E às vezes tu vai usar trocou o grau, o teu cérebro ele tá tão acostumado com aquele óculos antigo, a gente tem, por exemplo, os clientes que eles ficam 8, 9 anos sem trocar, daí volta a trocar, o grau dobrou. Gente, é Muito. é tudo do zero, entende? E às vezes acontece do médico precisar voltar para uma graduação mais próxima do antigo, porque o cérebro não vai aceitar o grau novo. Que Então doideira. assim como o olho acostuma muito fácil, ele também
pra depois tirar um costume que ele já tem, a gente passa trabalho. E eu acho que tem pessoas que às vezes usam, vamos supor, tá? Se eu uso sempre esse tipo de armação, que ela é uma armação, que a gente falou, mais pesada, assim, tá? Uhum. E aí eu vou lá e eu gostei daquele ali, esse aqui, ó, que era o flutuante. Aí eu gostei do flutuante. O que acontece? O flutuante vai ficar mais leve no meu rosto. Eu vou sentir uma diferença. E muitas vezes eu posso ir na ótica também e reclamar, dizendo: olha, não tô me adaptando com óculos. Mas não é a lente, não é nem o trabalho de vocês, é porque realmente eu tô acostumada com isso. Isso. É que nem eu não uso salto alto, uso só tênis. Aí eu vou usar um salto alto, eu vou achar a diferença. Porque muda o salto, muda o estilo, muda tudo. E é a Até, mesma coisa com óculos, né? até porque no acetato, a gente vai ter o que a gente chama de ponte anatômica. Ele divide todo o peso no nariz. Então, ela é uma peça mais confortável. Coloquei um metal com plaqueta, eu vou dividir o peso em 2 pontos. Então, o conforto da peça já não é a mesma coisa. Acontece, a troca daqui pra cá, o que vai ter vai ser a plaqueta. Mas a troca daqui pra cá, eu começo a enxergar a armação. Então, porque aqui eu não tinha nada, então era tudo claro. A partir do momento que eu coloco. Aconteceu quando eu fiz esse aqui, porque eu tenho um grande com pedras e que ele é assim, eu tenho um igual a esse também. Eu sou a louca do óculos. Não imagino, deve ter vários. Então, essa peça aqui, ela é uma peça mais suave, ela abre mais porque ela é maior. A partir do momento que eu coloquei esse aqui pequeno, ele fechou. Então, eu tenho que acostumar o meu cérebro que agora ele vai ter uma limitação. Então, Tudo é um existe processo de é adaptar. tudo um processo de adaptar. Perfeito. Senão fica difícil da pessoa conseguir. E aí, muitas vezes a pessoa acaba levando isso pro nome da loja, tipo assim, né? Tipo, não gostei. É, mas a gente sempre procura. Tipo, se a armação tá nova, dá pra adaptar em outra armação. A gente Consegue sempre trocar. vai tentar achar a melhor alternativa pra que tu realmente leve aquilo que tu goste. Uhum. Não, perfeito. E assim, agora tu trouxe um assunto ali, né, sobre quando a pessoa chega e tal. Eu já fui numa loja comprar um presente, eu ia comprar um anel de ouro pra dar de presente pra uma formanda. E eu estava grávida do meu filho, onde nada me servia, nada. Fui eu e a Tati, até a minha colega de trabalho, minha comadre. E eu estava com um vestido de grávida, horrível, mas era o único que me servia naquele momento, de amarrar aqui embaixo, e de chinelo havaiana. E quando eu cheguei na loja, no shopping, eu não vou falar o nome da loja, mas quando eu cheguei na loja do shopping pra comprar, a moça, tipo assim, cagou pra mim ali, tá? No balcão. Sim. E eu acho que isso é uma das coisas que as pessoas mais às vezes reclamam, assim, que é sobre isso. É ser julgado muito pela aparência, e a gente sabe que tem isso muito ainda. E aí eu cheguei na loja, e aí eu me lembro que a gente foi super mal atendido. E aí a gente saiu dali e a gente comentou uma pra outra. Garanto que não, entendeu? A gente veio porque nós estávamos chinelo de dedo e coisa. Mas eu dei uns passos mais pra frente, no shopping tinha outra ótica, eu entrei na outra ótica e eu fui super bem atendida, né? Naquela loja, eu comprei. E, gente, eu tava tão indignada que eu fiz questão de voltar na loja com a sacolinha na mão. Eu entrei lá de novo, pedi pra ela pra olhar novamente o anel. Ela pegou, e aí eu abri o que eu tinha comprado, que era um valor acima daquele, e mostrei, tipo assim, porque realmente eu acho isso muito errado. E aí, como que vocês conseguem hoje fazer com que o teu time de venda deixe todo mundo confortável e entenda essa questão? É um padrão? É um padrão. Ele tem que saber que o cliente ele vai entrar, ele vai ser recepcionado, seja bem-vindo. Então, é padrão. Todo cliente, ele sentou, tu aceita um café? Porque por mais que muitos não vão aceitar. Mas tu vai aceitar, um café, uma água, aceita um biscoito? Então, ele é um padrão, porque se não é padrão, ele vai ter a escolha. Não é que é a escolha, mas tu vai, talvez esse cliente aqui vai querer, o outro não vai querer. Então, ele é um padrão, sim. Não tem essa de talvez não vai querer, mas oferece igual. Não, oferece igual. E a gente brinca, né, que enquanto a gente não vê uma xícara na frente, eu vou passar, eu vou oferecer, a outra vai passar e vai oferecer. Às vezes o cliente já respondeu 5 vezes que ele não quer o café, mas a gente segue oferecendo porque não viu a xícara na frente. Daí a gente ainda diz, que a gente gosta muito de café, então enquanto a gente não vê o café, parece que o cliente não foi bem servido. Porque a gente tem que se explicar por perguntar tantas vezes. Porque a gente também, às vezes, é tão no automático que eu mesmo chego a perguntar 3 vezes pro mesmo cliente se ele quer um café. Só por não ter visto a xícara na frente Porque é um padrão dele. do teu Porque é um atendimento. padrão do meu atendimento.
E eu acho que isso muda muito, né? Desde a taça que a gente serve, a xícara que a gente serve, até a água que a gente vai servir. Eu acho que tudo isso é um cuidado, tipo assim, que faz toda a diferença, né? Que nem tu vê, tem a tua cliente que falou que naquele dia não quis porque ela se sentiu envergonhada. Mas depois ela também achou, talvez, que esteja no direito porque ela comprou. Às vezes as Isso. pessoas também pensam assim, eu não tô dando dinheiro pra loja, mas eu vou tomar um café. E, cara, eu acho tão bonito isso, sabe? Porque eu conheço lugares hoje que servem espumante, água e um monte de coisa, né? E as pessoas vão lá e parece que estão num bar, às vezes, né? Que daí, gente, tem gente que se passa um pouco também, tá? Então, e tem uma linha tênue aí nessa coisa. E aí tem muitas pessoas que têm medo de colocar muita coisa, porque tem cliente que também que se passa um pouco. Então tem que ter um cuidado. E, Pri, agora eu vi que tu falou que tu nunca teve vontade de desistir, né? Que tu sempre entendeu o que tu tinha que colocar. Eu sei também que tu já fez vários treinamentos, coisa que tu acredita muito na autorresponsabilidade, certo? Sim. E o que pra ti, assim, pra quem tá começando hoje, seja CLT, seja empresário, enfim, quem quer ter uma carreira de crescimento, tu acha que a autorresponsabilidade é primordial? Sim. É a premissa, né? Porque às vezes tu vai é do ser humano. Não deu certo, eu vou achar um problema no outro, eu vou achar o culpado no outro. Enquanto tu não entender que tu tá no lugar onde tu mesmo te colocou e só tu consegue te tirar dali, e a mesma coisa o negócio. A partir do momento que, meu faturamento ele deu uma baixada. O que que eu não estou fazendo? Até fiz um vídeo semana passada sobre isso. Muitas vezes a gente olha a grama do vizinho e acha, porque às vezes também nem tudo que tá na internet é real, né? Mas a gente olha a grama do vizinho e tu não pensa, eu tô vendendo menos porque o fulano abriu do meu lado. Mas não, eu tô vendendo menos, mas o que que eu deixei de fazer? O que que eu estou fazendo que tá me fazendo vender menos? É o cliente que eu deixei de captar? É o cliente que eu deixei de fazer contato? Eu tenho um banco de clientes, que isso é uma coisa que eu estava incomodada semana passada, né? Eu tenho um banco de clientes grande, eu tenho mais de 7.000 clientes cadastrados. E eu comecei a fazer um cálculo de se, pelo meu ticket médio, se 0,5% voltasse, eu dobrava o meu faturamento. E foi onde a gente começou a fazer a captação mais ativa, porque é isso. Não é o que que o outro tá fazendo que tá me fazendo vender menos. É o que que eu estou deixando de fazer que tá fazendo com que eu não consiga chegar aonde eu quero chegar. Mas eu falo muito sobre isso e eu escuto muito sobre isso quando eu vou nos treinamentos do Flávio Augusto. Ele fala muito sobre a venda, ela tem que ser ativa. A gente não pode ser o passivo. A gente não pode ficar Não pode esperando. sofrer a venda, né? Isso aí. A gente tem que vender. E a gente vai vender assim. Que nem essa semana mesmo. Falei para as gurias, vamos pegar todos os nossos leads que a gente tem. A gente já pagou por esses leads. Vamos começar a chamar, vamos começar a entender o que foi que não tirou o projeto do podcast, do auditório, do papel, por que não veio usar uma sala ainda. E entender isso. Porque se eu ficar esperando, ele daqui a pouco vai aparecer a propaganda de um outro coworker, vai aparecer alguma outra coisa, esse cliente ele vai para um outro lugar. E tu já abriu na Independência, se eu não me engano, tu tinha uma ótica do teu lado, né? Sim, eu tinha a ótica do meu lado, eu tinha a ótica na frente, porque hoje eu entendo que o meu concorrente, ele não é um problema. Na verdade, a vida inteira, tá? Eu nunca entendi o concorrente como um problema. Por quê? Porque o cliente, a visão é clichê, é clichê. O sol nasceu pra todos, mas ele nasceu pra todos, porque nem todo cliente ele vai se identificar comigo, e ele vai comprar comigo. Talvez ele vai comprar contigo, talvez ele vai comprar pro do lado. Porém, quando que nem na Independência, o cliente ele saía pra orçar, ele ia entrando de porta em porta. Tinha cliente que vinha lá do início da Independência com um bolo de orçamento desse tamanho, que era o que eu mais gostava, né? Porque daí tu já pega ele no final. Mas é isso, entendeu? Tu tem que entender que o cliente, a tua concorrência, ela não é não é a tua inimiga. A tua inimiga é tu. O que que eu fiz que eu não fechei aquele cliente? Às vezes, tu vai chegar lá no final do mês, tu vai olhar a tua meta e daí tu começa a calcular, né? Se eu tivesse vendido R$ 100 a mais pros últimos 5 clientes, se eu tivesse fechado aquele cliente que eu não fechei. E é isso. Eu acho que é uma briga nossa com a gente mesmo. É onde a gente começa a se posicionar e fazer por onde. E hoje, a gente que trabalha com leads, né? Eu faço as meninas trabalhar muito com empilhamento. Porque tu deve fazer tráfego pago há 1 ano. Então, tu tem leads que tu já pagou por eles e eles estão 1 ano ali. Então, tu vai, enquanto ele não te disser, que nem no teu caso, ele pode comprar do outro e voltar a comprar contigo. Uhum. No meu caso, enquanto ele não me diz, eu já comprei,
os próximos 6 meses eu não vou chamar ele, mas depois nada me Daí nada a me gente diz chama que de eu novo. vou voltar a chamar de novo. Então é isso, é tu trabalhar aquele E tu milhamento controla de leads isso. que tu já pagou. Tu controla isso por um CRM hoje? Tu tem um Sim, a gente tem. CRM, e daí tu organiza ali dentro. Ah, A esse gen aqui eu tenho que chamar daqui a 6 meses. Isso, nós temos CRM e temos a planilha, porque eu gosto da planilhinha ali. As meninas, elas têm uma planilha de papel que elas vão marcando. Ah, entrou tantos, marcamos tantos e tantos vieram. Então a gente tem essa papel, planilha e o CRM para fazer É, e esse no CRM controle. tu vai fazendo esse controle de não perder aquele contato com a pessoa, falando, tu já pagou Exato. por esse Já lead, né? pagou por esse lead, então agora ele tem que vir. Às vezes eu falo assim, já paguei pelo lead. Às vezes o lead custa, pra nós aqui, o lead do podcast, ele custa em torno de R$ 20. Eu não sei quanto que custa o teu lead, tá? Eu cheguei a pagar 33 mês passado e eu tava assim, ó. É, o meu lead aqui, ele custa em torno de R$ 20 a R$ 29, já custou aqui no podcast. E aí, às vezes eu fico pensando, cara, vamos lá, vamos ver quem nunca gravou um podcast, vamos fazer uma promoção pra quem nunca gravou pra gravar a primeira vez. Porque depois que eles vêm e gravam a primeira vez, eu vou ter pago isso e vou seguir. Experiência. Então a gente já baixou o custo do podcast pra atender essas pessoas a primeira vez. E a mesma coisa deve acontecer contigo. Daqui a pouco tu vai dar um desconto ali de 10, 15, R$ 20, não sei. Mas pelo menos tu vai recuperar os 20 e poucos que tu já pagou por aquele lead. E tu vai trazer o cara de volta pra ti. Isso, e a gente, na ótica, nós temos ainda o lead que ele clica várias vezes no mesmo anúncio. Então eu pago por ele várias vezes. Então eu preciso fazer com que ele venha, que ele feche, para mim parar de pagar por ele. Eu tive uma cliente que ela chamou 8 vezes pelo anúncio. E eu pensava pra mim, para de clicar no anúncio, abençoada, chama no WhatsApp. Porque a gente fica no recorrente ali. Então ela me custou, a venda dela quase cobriu só o que eu gastei de anúncio com ela. Mas esses dias também eu fiquei chateada com alguém que clicou. E daí a gente falava, oi, o que eu posso ajudar? Não, nada não, mas só queria saber o que que era isso. Obrigada. Daí passou um tempo, clicou de novo. E daí eu falei pra ele, tipo assim, foram umas 5, 6 vezes ele clicou. E nunca comprou nada, e nunca veio. E eu vi o perfil que não era. Falei, moço, cada vez que o senhor clica no meu anúncio, o senhor me gera um custo. Então, se o senhor não vai comprar, o senhor pare de clicar. Eu fui obrigada a falar. Mas você sabe que eu cheguei a perguntar ao pessoal do tráfego, eu digo, será que a gente chama ela e fala isso? Eu digo, porque não. Eu não posso bloquear, mas não dá. O lead tu não pode, tu não consegue bloquear, porque mesmo que ele vai continuar aparecendo lá. E também, assim, dependendo do teu ramo, do teu nicho, tu atrai muitas pessoas que têm pouca habilidade com o celular também, né? Sim. Então a pessoa acha legal, acha que vai curtir e ela clica, né? E acaba entrando também. Então é uma das coisas, é um desafio pra nós também, essa parte do tráfego pago, né? E agora o tráfego pago ficou mais caro também com os impostos, Com os né? impostos. Isso, então isso mudou também isso aí. Mas hoje, Vamos lá, então. Desistir nunca foi uma opção, sempre trabalhou com autorresponsabilidade. Percebeu que a gente tem que demitir rápido. Contratar devagar. Devagar. Mas a gente só percebe que a gente tem que demitir rápido e contratar devagar quando a gente erra a primeira vez, tá? Isso é normal. Eu sei, eu também passei por isso na enchente. A gente segurou muitas pessoas pelo vínculo. E aí entra também a nossa questão do nosso caráter, nosso propósito, que a gente falou. Mas o CNPJ, ele tem que vir à frente de qualquer coisa. Porque não adianta, a gente tem que sacrificar 3, 4 para salvar 5, 6, entendeu? Às vezes a gente tem que demitir 4, 5 pessoas para salvar 200 lá na empresa. Às vezes tem 4, 5 que eu não vou ter produção para elas, mas que se eu continuar, podem me levar a tirar um rombo de uma outra obra e eu posso ter um prejuízo maior. Então, meu lema sempre foi esse agora. Eu aprendi contigo agora. E eu sempre falo assim, ó, que a gente só compartilha e só dá dica boa daquilo que a gente já viveu. Aquilo que a gente não viveu, a gente não consegue compartilhar e não consegue dar uma dica nem transformar isso. E quanto mais a gente conta a nossa experiência do que deu certo e do que deu errado, mais a gente vai podendo ajudar outras pessoas. Eu sou muito disso. Então, quando eu falo alguma coisa pra alguém, é porque eu já tomei na cabeça, gente. Quando eu falo pra vocês, demite rápido e contrata devagar, é porque eu já errei muito em ficar contratando rápido, que é tipo assim, tá no desespero, precisa preencher aquela vaga, tu pega o primeiro que vem na entrevista e tu contrata, porque ultimamente tava meio que assim, tá? Não vou mentir. Hoje a gente O quase tem pedreiro ter que currículo fosse. nosso. E eu vou te falar assim, ó, que o futuro nós vamos ter que nos apresentar, apresentar as qualidades da nossa empresa pra gente poder ter o funcionário. É uma coisa que eu já falo, e sem contar, não sei se acontece na LES, mas nós tínhamos muito quando a gente trabalhava com a questão da divulgadora externa, né? Que era a menina que fazia o panfleto. Teve uma segunda que eu marquei de 5 para elas começarem. E as gurias, tu marcou mais uma? Deu, ninguém vai aparecer.
Das 5, não veio nenhuma. Porque ele sai, ele entrega o currículo. Eu digo que a pessoa, ela sai pra procurar emprego sem querer encontrar. Então, tu contrata, ó, pode começar. E esquece. Uhum. E era uma coisa que eu brincava, a minha funcionária ainda diz, né? A Priscila, ela tinha um lema que ela dizia que quem começava a trabalhar no sábado era bom. Porque as minhas melhores funcionárias, elas começavam no sábado. Se eu te disser: "Ah, pode ir no sábado", tu começar: "Ah, pois é, eu tenho que ir pra praia, porque eu tenho não sei o quê", pode esquecer, se tu não porque tu vai ter que trabalhar todo sábado, então não vai fazer diferença na tua vida começar um Uhum. sábado a menos ou um sábado a mais. Uhum. Então, tu te is mesma é a mesma coisa, tu começar a me fazer muita pergunta, não que eu não vá te responder, mas eu acho que a partir do momento que tu começa a me fazer muita pergunta na hora de começar na empresa, é porque tu não tá querendo trabalhar, tu tá querendo salário. Uhum. Isso aí. E assim, eu também aqui na USE, a Nath veio por indicação, mas a Gabi, ela veio num sábado fazer entrevista e tava chovendo nesse sábado. Veio 15 meninas pra me entrevistar. E foi o dia mais difícil pra mim. Porque eu também tenho essa questão de dificultar a entrevista pra quem vier, porque realmente quer aquela oportunidade. E a Gabi veio num dia de chuva e num sábado, e ela começou a trabalhar com a gente aqui. E hoje a gente tá super bem. E eu vejo muito sobre isso. E essa coisa do desespero do contratar, eu sempre fui essa pessoa de contratar no desespero, né, eu só vou contratar quando eu tenho realmente necessidade, só que daí tu tá ali Uhum, sem ninguém. uhum, E daí na última contratação que a gente fez, eu disse: "Não, dessa vez eu vou colocar o anúncio, a gente tem as influenciadoras, eu vou marcar as influenciadora, eu vou pegar um banco de currículo, se eu tiver 20 enquanto eu não tiver 20 currículos, eu não começo as entrevistas. Nem que eu tiver que chegar mais cedo, sair mais tarde, mas eu quero que realmente a gente encontre a pessoa certa". Peguei 20 currículos. Dos 20 currículos, eu consegui marcar 12 entrevistas online, tá? Das 12 entrevistas online que eu marquei, eu consegui fazer 9, porque elas não se teve algumas que a gente não conseguiu nem que entrasse na entrevista. E daí eu contratei a menina, perfeita, eu digo que mais uma fala tua, né, a gente tem que contratar pessoas boas naquilo que a gente não é. E eu sou muito eu sou dominante e influente, então eu perco o foco muito rápido, eu tô fazendo várias coisas ao mesmo tempo, e a questão da planilha é uma coisa que me pega, porque eu parar pra fazer planilha. E eu peguei uma pessoa, porque eu tinha o julgamento de que, vendedor bom tem que ser dominante e influente, que é igual eu. E eu peguei uma menina estável conforme. E eu pensei: "E agora? Que vai ser?". Agora eu já contratei, né. E a menina, ela é excepcional. Por quê? Porque a estabilidade dela faz com que ela receba aquele cliente no lead, ela não precisa ser ela não vai precisar sorrir pra ele no WhatsApp. Ela tá ali, claro que a gente tá trabalhando essa parte do manda o áudio, liga para o cliente, tu manda ligar, ela já fica: "Meu Deus", mas são coisas que a gente tá treinando. é técnica. É técnica. Então vai aos poucos, mas a parte do acompanhar a planilha, do cuidar: "Ó, esses clientes aqui", e ela cobra a outra, né. Então isso é uma coisa que eu também não, eu preciso saber, porque ela faz muito bem. Ela faz muito bem essa parte. E ela começa: "Quais os clientes? Quantas vezes a gente chamou ele?". Elas têm quantas vezes foi chamado cada cliente. E não foi um processo que eu criei. Tem que fazer um pop Esse agora. veio dela. Tu vai ter que fazer um pop agora. Tu tem que pedir pra ela agora fazer um pop disso e deixar guardado. Porque se tu perder ela, É, tu tem tudo lá salvo, entendeu? Agora tem que virar um procedimento da estilo Dona Ótica. é. Então, vamos lá agora, então. Nós estamos aqui com 57 minutos, quase fechando uma hora. Pra gente ir finalizando esse podcast que tá maravilhoso, com esse cheiro de tortas aqui que nós vamos comer depois. Pri, quais são os princípios básicos para quem vai comprar um óculos hoje que ele tem que prestar atenção? Então, conforto, acho a primeira coisa. Porque um óculos incomodando é a pior. Já usou tiara que aperta? Então, o óculos que Antigamente tinha aperta umas tiaras que arrebentavam a gente, O né? óculos que aperta, ele vai te dar dor de cabeça, às vezes não é a lente. Então ele é conforto, tu precisa ver uma lente que esteja adaptada à tua rotina, não adianta, a Fernanda tá lá na obra, se ela fosse só trabalhar na obra. Não adianta eu querer vender um antirreflexo pra Fernanda, porque ela vai destruir aquele óculos com a poeira. Porque vai pegar poeira, ela vai pegar roupa, por mais que a gente diga pra não fazer. Então, a escolha da lente, ela tem que ser também alinhada à tua rotina. Então
E tu só vai saber exatamente quando tu sentar no meu balcão pra mim te atender, né? Olha aí, viu? Mas eu acho que é muito isso, assim, né? O conforto, ele é primordial sobre a armação. E também o estilo estar Isso, combinando. exatamente. Por isso que é Estar estilo Dona Ótica, né? estilo Dona Ótica. Porque tu traz o estilo da pessoa com uma ótica diferente, né? Exato. Então tá, isso aí. Pri, eu queria te agradecer por estar aqui com a gente, pra gente gravar esse podcast. Quem gostou, se inscreve no canal, compartilha com aquela empreendedora, porque sempre tem um insight que sai daqui, né? Olha aí, a Priscila trouxe aqui pra nós várias coisas que ela passou, várias coisas que ela foi entendendo no negócio dela, que muitas vezes a clareza ainda demora um pouco pra chegar, Sim. né? Acho que todo mundo, a gente empreende achando que é fácil, achando que as coisas vão ser rápidas, Vou ficar achando rica. que vai ficar rica, ver o faturamento, mas faturamento não é Não é lucro. lucro. Faturamento é ego, muitas vezes, né? Eu costumo sempre falar isso. Eu já fui uma pessoa que já tive o ego do faturamento. Hoje, o meu ego está muito ligado ao que eu tenho de lucratividade. Já demiti cliente, já acabei com o contrato por não ter lucro. E a gente tem que entender também, vai ter armações, vai ter lentes lá pra ti que não vão ser lucrativas e tu não vai ter pra vender. Não. E tá tudo bem, tu tem que priorizar aquilo que te traz lucro pro teu negócio. Afinal, o nosso CNPJ ele tem que estar sempre em primeiro lugar, porque nós não somos uma ONG, gente. Ninguém abre um negócio para ser ONG, todo mundo abre um negócio para ter lucro e para gerar receita e para poder melhorar a sua vida, para melhorar a vida da sua família, certo? Certo. Eu acho que E esse é tudo em o volta, né? Porque quando a empresa cresce, os funcionários crescem, todo mundo cresce. Eu acho que é a questão de tu ter um propósito naquilo ali também. Porque eu não acredito que seja só dinheiro. Uhum. Tá, e quer deixar um recado para quem tá nos assistindo? Então, nossa loja fica localizada na rua Bento Gonçalves, 2248, em Novo Hamburgo. Aqui do ladinho, aqui do ladinho de Sapucaia, não é tão longe. Vamos lá tomar um cafezinho, pra gente escolher o melhor óculos. A gente tem o aparelho que ele faz o teste de visão, que ele vai identificar se tu precisa ou não usar o óculos. Então, antes de passar pela consulta, caso tu queira fazer esse teste de acuidade, a gente tem também. Então é isso. Muito obrigada pelo espaço. Eu que agradeço estar aqui com a gente, compartilhar um pouco da tua trajetória, um pouco de como tu olha para essa questão da ótica, né? E o quanto é importante, que muitas vezes a gente não dá tanta bola, a gente acha que a gente tá comprando uma lente porque a gente só quer enxergar melhor. Não. Mas na verdade é todo um contexto, né? Eu falo que o cabelo da gente, ele fala sobre nós, o óculos fala, a vestimenta fala. Toda nossa imagem, ela precisa estar alinhada com aquilo que a gente quer passar. Porque eu não sei exatamente o número, né? Mas é 90% imagem. Sim. Tem um. Uhum. Então eu posso falar o que eu quiser, mas se a minha imagem não tiver alinhada aquilo ali. E o óculos, ele faz parte, é o cartão de visita. Olha, empreendedoras, dão uma olhada. Olha no espelho e vê se o óculos ele tá alinhado com aquilo. Às vezes tem óculos descascado, tem óculos torto. Olha se o óculos ele tá realmente alinhado àquilo que tu tá querendo transmitir. E é verdade, às vezes agora tu trouxe isso, às vezes a pessoa tá super bem vestida, o cabelo tá lindo, Com o óculos mas com a o plaqueta óculos verde. tá um óculos de 5, 6 anos atrás, o óculos tá todo descascado, o óculos tá, tipo assim, isso é o desleixo, isso mostra o teu desleixo até mesmo, como é que tu vai querer cuidar às vezes de uma pessoa se tu não tá cuidando da tua própria imagem, E o óculos, ele tá aqui, né? Ele tá alinhado ao ele rosto, tá no é a teu minha primeira rosto, é a tua impressão, primeira quando eu for falar impressão. contigo eu vou olhar direto pro teu rosto, eu vou olhar pra ti, eu vou querer saber como é que, e já vou entender ali se a Priscila é caprichosa ou não é caprichosa, né? Exatamente. Então tá, eu vou finalizar aqui agora mostrando pra vocês, ó. Quem quiser esses modelinhos, tem ainda lá? Tem. Ó, olha que, gente, eu tô me sentindo no máximo com esse óculos aqui, ó. Adorei, tá? Então, os óculos hypados, né? É. Tem lá com a Pri. E Pri, se alguém quiser, tipo assim, um atendimento ou alguma outra coisa, tu vai até algum cliente ou não? Como é que funciona isso? Sim, nós temos a questão do atendimento a domicílio. Então, a gente vai fazer uma ou uma chamada de vídeo, ou tu vai me mandar algumas ideias, onde eu vou ter uma ideia, um norte de onde partir. Não que aquele norte vai ser, eu vou ficar engessada aquilo ali, porque eu vou te dar outras opções também. Então, a gente faz. Até teve a doutora, não lembro o nome dela, Michele, que ela disse: eu preciso, mas é tão longe. Digo, eu te atendo aqui. Então, se precisar, a gente traz, a gente atende aqui marca uma sala aqui na USE, no teu trabalho, em casa, né? Uhum. Porque às vezes
tu tá com as crianças, tu não quer sair, Uhum. porque tem várias rotinas, né? Uhum. Então a gente faz esse atendimento também, que a gente chama de atendimento ao domicílio, Uhum. mas ele pode ser no lugar onde tu prefira ser atendido. Ótimo, ótimo. Fui atendida agora aqui no podcast, viu? Fui atendida agora que já escolhi meus modelos. Já saio daqui já com uma outra sabe visão, com uma que- outra estética agora. Tu sabe que às vezes as meninas dizem, elas dizem, Pri, como é que pode? Tu olha pra gente e tu Mas ela dá o óculos. Ela trouxe 2 óculos aqui, que era pra mim escolher entre um e outro. Mas ela foi tão certeira que eu não vou conseguir escolher entre um e o outro. Eu vou ficar com os 2. Olha aqui. Então é a coisa de tu olhar pra pessoa, tá? São duas propostas completamente Totalmente diferentes. Mas eu acho que Adorei. combina contigo demais. Não, e super combinou, eu tô me amando, tá? Adorei. Então, gente, quem gostou do conteúdo, compartilha, segue a gente aqui no canal, se inscreve e vamos deixar também o Instagram da Dona Ótica pra você seguir e acompanhar, pra ver essa mulher sendo influenciadora do próprio negócio. Isso. Ela posta Me muito siga. conteúdo e sem falar na qualidade, no atendimento, né? No pós-venda que vocês vão ter daquilo que vocês vão estar comprando. E a gente sabe que o óculos tem um valor, às vezes, mais agregado conforme o modelo que a Sim. gente pega. Então, ter a segurança de comprar e saber que a gente vai estar sendo bem atendido e que a gente vai ter um pós-venda vai fazer toda a diferença pra vocês, tá? Então, Pri, mais uma vez, muito obrigada. Né? E encerramos aqui esse episódio do EasyCast. Espero que vocês tenham gostado. E a nossa ideia sempre é trazer essa rotina, falar sobre empreendedorismo, que às vezes ele é tão solitário, mas que numa conversa assim a gente consegue abrir. E às vezes para você que tá começando o seu negócio, alguma chavezinha pode fazer sentido, tá bom? Obrigada, gente. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.